Olá meninas, tudo bem com vocês? Como é que tá sendo essa quarentena? Tá complicado? Tá, né? Aqui também. Aqui eu procuro coisas pra fazer o dia inteiro, faço todas e ainda sobra tempo. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer uma série de vídeos com dicas de maquiagem pra quem tem dificuldade em se maquiar. E eu espero que vocês gostem desses vídeos, né? Compartilhem e possam aprender também com essas dicas que eu vou dar pra vocês, tá bom? Vamos lá então? Bom, por isso que eu tô com essa cara lavada aqui. Eu tô sem nada, eu só lavei mesmo o rosto com um sabonete líquido, né? Então agora eu vou fazer a higienização da pele. Eu, assim, pra quem me conhece, sabe que eu não gosto muito de me maquiar. Eu amo maquiar os outros, mas eu não gosto muito de me maquiar, né? Porque minha pele é muito oleosa e, enfim, é umas frescurinhas aí que eu tenho. Então, assim, eu já higienizei meu rosto, já, né, lavei ele. Agora eu vou passar um tônico. Pode ser água micelar também, o que você tiver aí em mãos, tá? Não tem problema. Então, vamos fazer uma higienização legal dessa pele. Sabe o que é mais legal? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Foi muito engraçado. Porque eu sabia fazer em mim, né? Mas não sabia fazer no outro. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei que eu sabia fazer e vamos fazer. Olha só. Mesmo lavando o rosto, limpando bonitinho, ainda tem bastante sujeira. Então, o primeiro passo é você limpar a sua pele. O básico, tá bom? Então, assim, muita gente pensa que por ter a pele oleosa não precisa passar hidratante, não precisa passar nada. Isso é um mito. Na verdade, precisa sim, porque essa pele precisa estar muito preparada para receber o produto. Ela precisa estar bem higienizada, bem limpinha. Então, por isso que é importante fazer a preparação da pele para essa maquiagem durar mais, tá bom? Eu costumo usar um gel hidratante. Eu não vou mostrar a marca. Mas eu participei de um curso, né, recentemente, antes da quarentena, e eles deram várias amostras, nossa, muitas amostras mesmo. E eu adorei, porque olha a consistência dele. Ele tem uma consistência muito legal, é um gelzinho mesmo. Então isso na pele, a pele absorve muito bem e não fica com aquele aspecto de pele bem oleosa, sabe? Então eu gosto bastante de usar ele. E outra, ele tem um cheiro muito suave. O cheirinho dele é muito agradável. Também é outro ponto positivo. Quem quiser depois saber qual é, comenta lá no Instagram ou deixa o comentário embaixo aí no vídeo que eu passo depois qual que é. Tá bom? Ó, eu já passei e ele fica super sequinho. Então é ótimo. Olha só onde sai uma espinha. Eu falo que eu entrei na puberdade e eu nunca mais saí. Então, ok, já hidratamos a pele. Agora o próximo passo que eu faço primeiro é arrumar minha sobrancelha, né? Porque eu não tenho sobrancelha. Eu tenho sobrancelha, mas eu não tenho a sobrancelha que eu gostaria de ter, que é uma sobrancelha bonita, né? Bem delineada. Então, eu preciso dar aquela ajudinha na bonita. Eu gosto muito dessa paleta de sobrancelhas da Ruby Rose. Tá bem usada já. Tá vendo? Ela vem com um primer e vem 3 tonzinhos pra você utilizar qual que fica melhor na sua pele. Ah, então eu gosto bastante dela. Utilizei também há um tempo atrás uma caneta que era espetacular. Só que ela vem muito pouco dentro. Eu achei que pelo valor que eu paguei, ela vem muito pouquinho. O bastão é muito pequenininho, então ela acabou muito rápido, mas ela é ótima também. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olhem só. Essa é a canetinha pra sobrancelha. Eu comprei na 25 de março, paguei acho que R$20. Então, ela vem com esse pincelzinho aqui pra você, né, dar aquela arrumadinha na sobrancelha. E vem o bastãozinho, só que meu bastãozinho já acabou.
Ele durou muito pouco. Ele durou, acho que... Ó, não tá nem saindo quase. Tá vendo? Ele durou, acho que uns 2 meses, usando todo dia. Mas vem bem pouco, acho que vem um tanto assim, ó. Mas é muito legal. Tem várias cores e... Pra se adequar no seu tipo de pele, então é bem legal. Mas eu vou usar a paleta, né, porque esse aqui já acabou. Então, assim, eu utilizo um pincel chanfrado. Esse pincel aqui, ele é um xodozinho meu. Eu nem sei que marca que é, tá, meninas? Mas eu gosto muito dele. Eu uso ele especificamente pra fazer a sobrancelha. Então, acho que se você procurar na perfumaria, você vai achar um pincel chanfrado pra sobrancelha. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui. Deixa eu arrumar aqui pra ver se vocês estão vendo bem. Eu vou fazer olhando pra baixo aqui pra mim ver, olhando no espelho, tá? Eu espero que vocês possam enxergar bem. Então, eu venho aqui e aplico. Eu vou seguindo mesmo o desenho da minha sobrancelha, só que, né, pela lógica, ela deveria vir até aqui. Mas ela não vem. Então, com esse pincel aqui, eu já dou aquela forcinha pra ela descer um pouquinho. Tá vendo? Pra ela já ficar certinha. Essa sombra que eu tô usando aqui, ela não é a mais forte da paleta, ela é mais clara. Se eu usar muito escura, vai ficar muito forte, então eu prefiro usar mais clarinha. A durabilidade dessa sombra é muito boa. Ela fica praticamente o dia inteiro mesmo. Então, vale a pena comprar sim. Ela custa uma média de uns 13, 15 reais, mais ou menos. Pode ter variação aí de cidade para cidade, de bairro. Mas aqui, onde eu moro, eu pago mais ou menos esse valor, tá? Então, olha só como esse pincel ajuda a vida da pessoa. Tá vendo? Então, já dá aquela... já muda bastante. Né? Ainda mais esse pouquinho de testa que eu tenho, precisa ter uma sobrancelha pra dar uma disfarçada. Herança de família isso aqui, tá? Então, vamos fazer a outra agora. Mesmo procedimento. E assim, sempre começa com pouco. Não precisa pegar muito produto, não, tá? Vai pegando um pouquinho, até você sentir bastante firmeza no que você tá fazendo. Não precisa de muito produto, não. Você vai meio que limpando o pincel mesmo na sobrancelha, tá? Aqui, na parte do meio aqui, a gente precisa deixar essa um pouco mais suave, né? Então, a gente não força muito. Pode ver que ela fica um pouquinho mais suave nesse meio, pra não ficar muito marcado, porque senão fica um pouquinho artificial. Então, eu costumo deixar um pouquinho mais suave. Tem gente que gosta de marcar bem com o pincel, eu não gosto muito. Mas aí vai do seu gosto. Se você quer uma coisa mais natural, não marque muito, tá? Um dia ainda irei fazer uma micropigmentação de sobrancelha, meu sonho. Na verdade, o meu sonho é fazê-la e também fazer nas pessoas. Ainda vou conseguir um dia. Bom, aqui ó, já tá feita a sobrancelha. Bom, feita a sobrancelha, eu gosto de passar um corretivo em toda essa área da sobrancelha e também já no olho. Por que passar um corretivo? Porque quando você for passar a sombra, essa sombra vai aderir mais e vai inclusive realçar um pouco mais a cor da sombra. Então, é legal você passar um corretivo sim, né? Hoje tá muito fácil, muito acessível. Esse que eu vou passar, olha, também é da Ruby Rose, ela não tá me pagando nada pra fazer propaganda, tá, gente? Mas é pra vocês verem que eu tô usando produtos acessíveis e que tem em qualquer perfumaria. Então, eu gosto bastante de usar esse corretivo aqui. Essa cor que eu vou usar é a L2. Ele já vem com um pincelzinho, então você aperta um pouquinho, ele já vai sair no pincel, tá? Ó, então, ele saiu, eu já aplico. Eu não preciso passar muito certinho rente à sobrancelha, não, porque eu também não gosto que fica muito marcado. Então, eu passo, tá vendo, ó? Passei.
E agora, usando a queijinho, tá? Pode usar a esponja queijinho. Eu vou me deixando esse corretivo um pouco mais fluido no meu olho. Essa é uma maneira mais prática do caminhão, né, gente? Desculpa, mas não tem como tá 100% de silêncio, tá? Então, ó, aqui eu vou vindo bem sutilmente, bem suave. E vou dando aquela esfumadinha. Automaticamente ele já meio que dá aquele, tá vendo? Consegue ver, né? Ó, já deu aquela diferença de um olho pro outro. Agora a gente passa no outro também. Ai, mas precisa fazer isso toda vez que eu for fazer uma maquiagem em mim? Necessariamente não. Mas se você já tá ali fazendo, não custa nada você aplicar um corretivo, né? Pra ajudar na sua maquiagem. A não ser que você não vai fazer só uma sobrancelha, não quer passar nada no olho, então não precisa. Mas nesse caso aqui, eu indico você a fazer esse procedimento sim, tá? Faça o corretivo sim, porque ele vai ajudar bastante. Eu sigo várias youtubers, várias meninas que arrasam na maquiagem, que eu falo, meu, que top. E eu vejo que elas passam também o corretivo na parte de cima. Particularmente eu não passo, mas você pode fazer isso também se você quiser. Quando eu faço isso, eu faço bem pouco, porque eu não gosto que fica muito marcado. Então, quando eu passo só um pouquinho, ó. Você pode passar ou não. Aí vai do seu gosto, tá? Eu vou passar aqui só pra vocês verem como é que fica. Ó. O que a gente vê, às vezes, em alguns vídeos no Instagram, a gente vê aquele montão de corretivo, né, meu? Você fica até assustado, assim, né? Fica bem marcado. Show, né? Agora, eu vou dar aquela selada nos meus olhos com um pó da cor da minha pele. Também vou estar utilizando o pó da Ruby Rose, esse daqui é o pó 02. Então, eu pego um pouquinho aqui, ó, tiro um pouquinho do excesso e aplica pra selar esse corretivo. Ele fica bem sequinho. Então, onde eu passei o corretivo, eu venho com o pó e dou aquela selada. Ok? Bom, já tá selado. E eu tenho o costume de começar a maquiagem primeiro pelos olhos, porque antigamente eu fazia a pele primeiro, e depois quando eu ia fazer o olho, aí caía pó, caía resíduo na pele, era um saco pra limpar. Então hoje eu faço ao contrário, eu sempre começo pelos olhos, e depois eu finalizo já com a pele. Eu postei um vídeo de automaquiagem, acho que na semana passada, minha filha se maquiando, né? Uma maquiagem básica pro dia a dia, uma coisa bem clean mesmo, né? Então, assim, se vocês forem comparar os dois vídeos, vocês vão ver que, basicamente, o passo a passo do início é o mesmo, não muda, né? A higienização da pele, a preparação e tudo mais. Então, hoje eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho mais pra noite, né? Comecinho de noite, mais ou menos. Então, assim, eu gosto bastante de fazer um fundo no meu olho, uma coisa um pouco mais quente, né? Eu gosto dele que a pessoa olhe e que sinta aquele calorzinho, sabe? Então eu gosto de uma maquiagem um pouquinho mais quente. Hoje eu vou começar então utilizando, antes de fazer esse fundo um pouco mais coral, mais puxado pro vermelho, eu vou utilizar esse pó, esse iluminador também da Ruby Rose, antes de aplicar a minha sombra coral. Você pode fazer isso também, fica super legal, tá? Então, vamos começar aplicando ele. Então, aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho do produto, também vou tirar esse excesso e vou aplicar. Posso até subir um pouco mais, tá? Depois eu nem vou precisar passar esse iluminador no fim da maquiagem, porque ele já vai estar aqui. Então, eu vou aplicar.
tanto na pálpebra quanto um pouquinho mais abaixo da sobrancelha. Então, já dei uma leve iluminada no meu olho. Bom, depois que eu passei, então, o iluminador, eu vou vir com a sombra. Na semana passada, a sombra que eu mostrei pra vocês no vídeo foi essa daqui, que é uma sombra coral. Só que hoje eu não vou usar ela. Ela é bem clarinha, ela fica bem sutil, como vocês viram no vídeo. Eu vou usar uma um pouquinho mais forte, de uma outra paleta da Giant Roche. Eu vou utilizar esta, que é mais clara, com essa que é um pouquinho mais escura. Então, ela dá um efeito bem legal. Então, eu pego aqui a mais clara, a mais escura. Sempre retiro o excesso, tá? Não vai com ela direto no olho, não, porque senão fica bem pesada. Dá umas batidinhas que o excesso sai. Então, ó, com o meu pincel de esfumar, esse pincel aqui, ele é número 15 da Vult. Então, eu vou começando aqui desse cantinho do olho, ó. Eu venho em movimentos circulares. Nossa, mas como é que eu sei até onde que eu vou com esse pincel? Então, como eu sou um pouquinho oriental, meu olho, eu não tenho côncavo. Eu tenho que fazer um côncavo pra ficar legal. Mas você pode, para você saber até onde o pincel deve ir, a gente tem um osso aqui, ó, um ossinho. Então, quando você colocar o pincel aqui, ó, o pincel não deve passar desse osso, tá? Então, esse é o limite, ele não deve vir aqui em cima, senão vai ficar tudo muito rosa, muito coral. Então, você tem que usar o teu ossinho do olho como limite, tá? Abaixo disso, você pode esfumar, você pode brincar aí com o pincel, tá? Então, o limite que eu uso é esse. Então, se você quiser um pouquinho mais forte, você vai na sombra um pouco mais forte. Bem, não fica marcado, ele fica bem fluido, fica bem esfumado. Tá vendo? Vocês podem ver que eu não passei em tudo, tá? Pode passar em tudo se quiser, mas aqui no caso eu quero só nessa parte aqui mesmo. Eu não quero entrar muito com esse pincel, com essa sombra. Tá? Então, agora vamos fazer do outro lado. Mesmo procedimento. Aplica o produto e esfuma. Usa a linha, teu ossinho ali como teu limite, até onde o pincel vai. E o legal desse pincel aqui, porque quando você faz esse movimento aqui, as cerdas dele, algumas das cerdas, ela já ajuda a esfumar essa área aqui. Então, automaticamente, quando você faz dentro do limite do ossinho, as cerdas que vão esfumando do lado de fora já deixam um efeito mais fluido nessa sombra. Então, você não precisa ficar se matando muito para esfumar. Olha, é bem diferente olhar no telefone com essa luz e olhar no espelho, viu, gente? Mas é isso. Esfumou bem. Ah, outra dica, não esqueça, quando você for fazer maquiagem, você precisa ter uma iluminação boa, porque você precisa ver o que você tá fazendo. Se você faz a sua maquiagem numa iluminação muito baixa, pode ser que você se assuste depois quando você for para um lugar mais claro. Então, tenha uma luz legal, tá? Que você consiga ver exatamente o que você tá fazendo. Tá, então aqui eu já apliquei a sombra coral para dar aquele efeito um pouco mais quente nessa maquiagem. Existem alguns produtos que a gente consegue utilizar em outras partes do rosto. Por exemplo, blush você consegue utilizar como sombra, né? Batons, tem batons que você também consegue utilizar como sombra. Então, agora eu vou fazer a aplicação de uma sombra, que na verdade é um blush, que é da Max Love.
Ele é bem puxado pro marrom. O nome dele é Blush Matte Chocolate, número 21. Eu não uso ele como blush, eu uso ele como sombra. Então, a mesma coisa, aqui eu troquei o pincel, mas se você não tiver outro pincel de esfumar, você pode usar o mesmo que você usou antes, tá? Que é o da Vult, ok? Ou o que você tiver aí, tanto faz. Eu vou usar esse aqui porque eu gosto bastante da cerda dele. Então, é o mesmo procedimento. Pega a sombra, tira o excesso um pouquinho, e aí você vem aplicando ela bem no cantinho do teu olho. Vai puxando essa sombra pra dentro. Como ele já vai dando aquela escurecidinha. Esse daqui, eu já posso puxar ele um pouquinho mais pra dentro, tá? Que ele já vai dar aquele... Já vai me ajudar a ter o que eu não tenho, que é o côncavo. Então, eu vou puxando ele um pouquinho mais pra dentro. Agora, vamos para o outro olho, mesmo procedimento. Depois vocês comentem aí se ficou bom o áudio, se ficou bom o vídeo, tá, meninas? Pronto. Agora eu vou usar um outro marrom, um pouco mais escuro, tá? Um pouquinho mais escuro, esse junto com esse. Então, eu pego esse com esse. Mesma coisa, tiro o excesso e aí venho e aplico. Vendo como ele já dá uma escurecida? Esse aqui eu não vou puxar até o fim do meu olho não, tá? Ele vai ficar só aqui na bordinha, tá? Assim, a gente nem vê mais o coral, porém, ele dá uma sensação de um pouco mais quente. Se eu colocasse um marrom aqui um pouco mais frio, a maquiagem ia ficar um pouco mais diferente, tá? Então, ele ainda dá aquele ar mais coral no fundo, tá? E com iluminador, então dá um efeito bem legal. Vocês conseguem perceber que aqui na minha pálpebra ainda você consegue ver o corretivo? Porque eu ainda não apliquei a sombra que eu vou fazer a minha pálpebra. Aqui eu só fiz o fundo do meu olho. Então, eu apliquei 3 sombras. Eu coloquei a coral, depois eu coloquei um marrom e, por último, um marrom um pouco mais escuro. Então, você usa o que você tem aí na sua casa, tá bom? Então, por enquanto, foram 3 sombras, contando com o iluminador 4, né? Bom, como o meu olho é um pouco pequeno, bem pequeno, né? Eu não posso, não é que eu não posso, eu não gosto de escurecê-lo muito, porque eu fico com um olhar muito fechado. Então, nessa parte inferior aqui, nessa parte de dentro, eu nunca escureço muito, eu deixo um pouco mais claro, pro meu olhar ficar um pouco mais aberto, tá? Então, de novo aqui, ó, outra paleta da Ruby Rose, muito legal essa daqui. Tem várias sombras bonitas, tá vendo? Bem legais. Inclusive, você consegue fazer esse fundo com essas sombras marrons que tem aqui, ó. Tem o preto, tá? Então, nessa primeira parte que eu vou aplicar na parte de dentro aqui, eu vou aplicar só um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Consegue ver, ó? Essa daqui, vou aplicar essa daqui. Só pra vocês verem a cor dela. Ela é um pouquinho... Ela tem um gold ali. Eu gosto dela. Tá, então, eu vou pegar o meu pincel de sombra. Se você não tiver pincel de sombra, vai com o dedinho mesmo. Igual eu falei no outro vídeo da semana passada. Se não tiver o pincel, usa o dedo que dá no mesmo, tá? Então, eu vou pegar... Ó, peguei o produto. Esse aqui eu não vou tirar o excesso, tá? Eu vou aplicar ele sem tirar o excesso. Então, eu venho aqui, como ele já é arredondado, então ele vai fazer certinho o formato do meu olho. Então, ó, eu aplico esse produto
só nessa parte que eu quero mais iluminada. Um outro olho. Beleza. Agora, eu vou aplicar a sombra um pouco mais forte, tá? Então, como é uma maquiagem, como eu falei, para início de noite, eu vou utilizar agora essa cor aqui, ó. Mesmo procedimento. Aplica no pincel e aí, ó, deposita no olho. O outro tá... Tô achando que tá bem fraquinho, não tá, não? Beleza, vamos intensificar um pouquinho aqui o negócio. Vamos passar um desse daqui, ó. Não é preto, tá? Ele é um pouco mais escuro. Vou aplicar com o dedo mesmo. Pra vocês verem que na falta do pincel, você pode aplicar com o dedo, que dá super certo. Sempre com esse dedinho aqui, tá? Porque ele é mais leve. Se você aplicar com esse, é muito pesado. Então, você aplica sempre com esse daqui. Ele é um dedinho que é mais levinho. Inclusive, eu mesmo faço isso, às vezes, nas clientes. Quando eu vou maquiar. Às vezes o pincel não rola do jeito que eu quero, então eu acabo usando o dedo. Essa cor aqui, ele parece um não é marsala, mas ele é puxado pro roxo. Quem me conhece sabe que eu adoro roxo. Já tá um olho pra noite, tá? Pra comecinho de noite. Então, eu vou utilizar aqui uma paleta da Marcelo Beauty. Eu, particularmente, gosto bastante dessa paleta. Ela vem só com 4 cores, ó. Mas a pigmentação dela é muito boa. Principalmente o preto. Então, o preto eu vou pegar com outro pincelzinho, ó. Ele é um pincelzinho de esfumar também, só que ele é um pouquinho menor do que aquele da Vult, tá vendo, ó? Ele é bem menor. Ele é mais compacto, a cerda dele. Então, ele é bem legal pra aplicar a sombra mais escura no cantinho do olho. Então, eu vou pegar a quantidade, vou tirar um pouquinho do excesso. E eu venho só com a pontinha dele, ó. Nesse cantinho aqui, que é onde eu quero que fique um pouco mais escuro. E aí, eu vou esfumando pra ele dar uma fluída. Tá vendo como essa paleta é bem pigmentada? Ela, você pega um pouquinho, o preto ele já vem um monte. Mas eu amo. E vocês têm dificuldade de fazer olho preto? Gostariam de aprender? Quem gostaria de aprender, deixa um comentário aí embaixo. Que eu posso ensinar vocês de uma maneira bem fácil, bem prática. Quem quer fazer aquele olhão preto pra noite, tá bom? É só deixar no comentário aí, que aí eu venho ensinando só o olho, porque a pele eu vou ensinar vocês hoje. Então, não vou precisar ensinar depois em outros vídeos, beleza? Olha como já deu uma escurecida. Aí, nesse momento, na verdade, depois, quando você finalizar tudo, de aplicar o delineado, aplicar os cílios, você pode vir e aplicar de novo um pouquinho mais de glitter. Porque, assim, o legal é você utilizar o glitter com alguma... eu esqueci o nome agora. Com um produto que ajude a fixar, um fixador, que ajude a fixar esse glitter na pálpebra. Tem alguns que são líquidos, tem outros que você aplica, né, e aí aplica ele em cima. Então, eles também funcionam bastante e ajudam a fixar melhor o glitter, tá bom? Então, depois eu vou mostrar um pra vocês que eu tenho,
que ele já me ajuda bastante. Tá? Então agora a gente vai para a parte mais legal do olho, que acho que todo mundo tem dificuldade, né? Que é fazer o bendito delineado. Então eu vou ensinar vocês bem de pertinho para vocês aprenderem.